Vamos começar mais um podcast Sono e Saúde e hoje nós temos o prazer de ter como nosso convidado o Dr. Pedro Ivo Machado, otorrinolaringologista, que atua na área de otoneurologia. Bem-vindo, Pedro Ivo. Muito obrigado, Fernanda. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo aqui muito interessante. Pedro, para a gente começar, explica o que a otoneurologia ela atua. O que é essa área? Bom, a otoneurologia ela é uma área de interesse, né, numa intersecção, né, entre a otorrinolaringologia e a neurologia, principalmente, né, e que o médico que atua em otoneurologia, ele se dedica a diagnosticar e tratar as alterações do equilíbrio corporal. Então, aquele paciente que tem tontura, né, que muitas vezes popularmente é chamada de labirintite, né, o médico otoneurologista, o médico que atua em otoneurologia, ele vai poder diagnosticar, né, identificar a causa específica do distúrbio do equilíbrio, da tontura daquele paciente e tratar. Então, assim, em termos técnicos, a otoneurologia ela ainda não é uma área de atuação, né, oficialmente aqui no Brasil, é uma área de interesse que estuda, se interessa e trata os distúrbios do equilíbrio corporal. E com certeza ajuda muito os otorrinolaringologistas, porque essa questão do zumbido e dos distúrbios, né, das vestibulopatias, que antes todo mundo chama de labirintite, né, para a gente falar essa diferença se labirintite é certo ou não, acaba trazendo muitas dúvidas, né? Explica pra gente esse termo labirintite, isso é correto? Eu sempre costumo falar para os meus pacientes o seguinte, Fernanda. Quando o paciente chega no consultório, doutor, eu estou com labirintite. Imagina se nós usássemos o termo meningite para toda dor de cabeça. Imagina se nós usássemos o termo apendicite para toda dor abdominal. É exatamente o mesmo se nós usarmos esse termo labirintite para toda e qualquer tontura, para toda e qualquer alteração do equilíbrio. A labirintite, especificamente, ela realmente existe. É um processo inflamatório, é uma infecção do ouvido interno, que é a parte do ouvido responsável pelo equilíbrio. Mas é uma condição extremamente rara. Geralmente ela acontece como uma complicação de uma otite, de uma infecção de ouvido. Então, chamar toda a tontura de labirintite não faz sentido, porque existem vários tipos diferentes de tontura, tem vários sintomas diferentes que o paciente, que nós podemos nos referir a esses sintomas diferentes como tontura, e existem várias causas diferentes de tontura. Então, é muito importante que nós, inclusive os profissionais de saúde, que a gente evite, né, usar de uma forma genérica, né, esse termo labirintite para se referir a todo e qualquer tipo de tontura, porque a partir do momento que a gente não tem um diagnóstico, uma causa clara, fica muito mais difícil também estabelecer um tratamento específico e com uma chance maior de sucesso. E zumbido? O que é o zumbido? O zumbido é uma queixa extremamente frequente, né? É a percepção anômala de um som que na realidade não existe, né? Que é um som que não existe no ambiente ou que as outras pessoas não percebem. Não necessariamente é um ruído, né? Um som como, por exemplo, um barulho de uma abelha, um zzz. Todo e qualquer som percebido, né, pelo indivíduo e que esse som não existe no ambiente, nós chamamos esse som de zumbido. Então pode ser um barulho de uma abelha, uma sensação de um apito, um chiado, uma panela de pressão ou às vezes até a sensação de uma pulsação, de uma asa de borboleta batendo dentro do ouvido. Então qualquer som percebido de forma anômala, né, que não existe no ambiente, a gente chama de zumbido. É que a gente vê muitas pessoas chegando e falando assim, nossa, parece que eu tenho um coração batendo no meu ouvido. Outras vezes você fala assim, mas o barulho é no ouvido? Aí o paciente, não, é na minha cabeça, eu não sei identificar de onde vem esse zumbido. Quais são as principais causas do zumbido? A causa mais comum de zumbido é algum grau de perda de audição, de perda auditiva. E mesmo perdas auditivas pequenas, que às vezes passam desapercebidas, o paciente ainda nem percebeu que ele está escutando um pouco menos, essas perdas mínimas iniciais já podem desencadear o zumbido, né? E às vezes o zumbido é a queixa principal, é o sintoma que mais incomoda o paciente,
antes que ele evolua para uma perda de audição mais significativa. Existem inúmeras outras causas também de zumbido, mas sem dúvida a causa mais comum é a perda auditiva, mesmo perda leve. Então, não existe uma relação direta entre o grau da perda de audição e a intensidade e o incômodo do zumbido. Pacientes com perdas severas, profundas, perdas grandes de audição podem não ter, ou às vezes até ter um zumbido leve, que não gera um incômodo importante. Pacientes com perdas mínimas iniciais podem já ter um zumbido muito intenso, né? Então, o grau de incômodo do zumbido é muito variável. É importante a gente falar também que assim, a percepção ocasional de um zumbido, né, de um barulho que dura ali alguns segundos, alguns minutos, isso é uma sensação que praticamente todo mundo tem ou já teve em algum momento. Isso não necessariamente é sinal de algo sério, de alguma doença. Agora, quem tem um zumbido persistente, principalmente se esse zumbido está incomodando, atrapalhando nas suas atividades do dia a dia, atrapalhando o seu sono, que é uma queixa muito comum também de pacientes com zumbido, é importante que esse paciente seja avaliado pelo otorrino. Ele vai precisar fazer um exame de audiometria, um exame de audição e vários outros exames também, para que a gente tente achar a causa. Porque existem também outros fatores que podem causar ou potencializar, fazer com que o zumbido fique mais forte, incomodando mais. E existe zumbido sem perda de audição? Sim, existe. O exame de audição, ele tem o que a gente chama de uma faixa de normalidade. Então, existem perdas de audição muito pequenas que ainda estão dentro da faixa de normalidade da audiometria, do exame de audição. Então, por exemplo, quando a gente faz uma audiometria estendida, até altas frequências que a audiometria convencional não mede, não detecta, é possível que a gente perceba essa perda de audição só nesses exames com uma extensão, né, exames um pouco mais complexos. E sim, mesmo pacientes com uma audição absolutamente perfeita, absolutamente normal, podem também se queixar de zumbido, porque o zumbido muitas vezes ele começa ali na orelha interna, mas ele pode se tornar contínuo por mecanismos do sistema nervoso central, né? Então a gente tem as vias auditivas, né, que são as partes do nosso cérebro que conduzem a informação auditiva, que interpretam essa informação auditiva. E às vezes se alguma dessa parte do nosso cérebro ele tem ali alguma atividade anômala, isso acaba sendo percebido como um zumbido, né? Então é um zumbido que ele tem origem no próprio sistema nervoso central, numa pessoa que tem uma audição normal, né? Isso pode acontecer muitas vezes em zumbidos relacionados, por exemplo, a quadros de estresse, ansiedade. Muitas vezes esses pacientes têm um zumbido importante e têm uma audição normal. Quem tem bruxismo pode ter zumbido relacionado ao bruxismo? Sim. Bruxismo e outras alterações crâniofaciais, dores crônicas na região de cabeça e pescoço são fatores comumente relacionados a uma piora ou até causa mesmo de zumbido. Então, pessoas que têm bruxismo, né, que têm apertamento dentário, principalmente se não tratam, quem tem dores crônicas na face, no pescoço, isso também pode ser um desencadeador do zumbido. E Pedro, qual que é a relação do zumbido com o sono? Essa é uma relação até muito interessante. É um ciclo vicioso, porque quem tem zumbido, né, principalmente um zumbido importante, né, que gera um incômodo importante, isso pode ter um impacto no sono, né, pode ser um fator que causa insônia. E dormir mal, dormir pouco, isso geralmente também piora o zumbido. Então, uma das abordagens que a gente tenta no paciente que tem zumbido e tem também uma insônia associada é tentar quebrar esse ciclo. Então, muitas vezes é importante que o paciente seja avaliado, né, especificamente com relação ao sono, comece a tratar a insônia, porque isso vai ter um impacto positivo no zumbido. Porque o zumbido, muitas vezes, ele é mais percebido, ele incomoda mais em ambientes muito silenciosos. Então, é justamente no momento que a pessoa vai dormir, né, que ela está ali no momento mais silencioso do dia, que o zumbido acaba ficando mais perceptível, incomodando mais, isso gera ansiedade e pode muitas vezes atrapalhar o início do sono, né? Então, às vezes a gente precisa de alguma intervenção, tratamento, né, medicamentoso, por exemplo, para que esse início do sono não seja prejudicado pelo zumbido, porque quando o paciente dorme mal, dorme pouco, no dia seguinte o zumbido tende a ficar ainda pior.
E essa questão do paciente falar, nossa, o meu zumbido piora à noite, ou piora em ambientes silenciosos. Explica pra gente por que esse zumbido é mais perceptível no silêncio. Durante o dia, né, a gente tem ali ruídos, né, o som ambiente, né, que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Às vezes você está ali por horas em um ambiente que você acha que está silencioso, mas na verdade tem um ar-condicionado ali, por exemplo, ligado, fazendo um ruído importante, né? E quando a gente desliga que a gente percebe tanto que tinha ali um ruído importante. Então, no momento do silêncio, né, esse ruído ambiental, ele é muito reduzido e aí a percepção do zumbido fica muito mais fácil, muito mais clara. Então, a atenção fica mais voltada para o zumbido e esse é um fator muito importante do tanto que o zumbido vai impactar na qualidade de vida do paciente, do tanto que esse zumbido vai incomodar, o tanto que o paciente mantém o seu foco de atenção no zumbido, né? Então, assim, praticamente todo mundo percebe, mesmo que de forma transiente, algum grau de zumbido, né? Nosso corpo, ele emite ruídos o tempo inteiro, né? Ruído respiratório, ruído circulatório e o nosso cérebro consegue colocar esses ruídos em segundo plano, né? A gente nem percebe. Por algum motivo, aquele ruído ali específico do zumbido vai para o foco de atenção e aí o paciente fica mais atento. Ele não sabendo o que ele pode achar que isso pode ser sinal de uma doença grave, então isso vai gerar estresse, ansiedade, né? E aí no silêncio, né, como não tem ali os outros ruídos ambientais, ele vai focar ainda mais no seu zumbido e tudo isso vai acontecer e os sintomas podem piorar ainda mais. Existem alimentos que pioram o zumbido? Sim, o que a gente tem na literatura é que principalmente cafeína em excesso, açúcar, né, principalmente açúcar refinado em excesso e álcool são potencializadores do zumbido. Então, muitas vezes, quando a gente faz essa correção, principalmente desses fatores na alimentação, né, os estimulantes em geral, né, quando a gente reduz, né, então a cafeína, o açúcar, o álcool, o paciente muitas vezes ele já consegue algum grau de melhora só com essa correção da alimentação. Então é importante que o paciente não evite a cafeína em excesso, né? E lembrar das outras fontes também, né? Então chocolate, os refrigerantes de cola, né? Não só o café, mas muitas vezes essa correção da alimentação ajuda bastante no tratamento. Então, assim, os alimentos que pioram o zumbido também são os alimentos que pioram a insônia, né? Que Exatamente. São os estimulantes, né? Então, o zumbido e a insônia, eles acabam ficando bem relacionados. O zumbido, ele pode acontecer num paciente jovem ou ele é mais comum no paciente idoso? Sem dúvida, ele é mais comum na população idosa, né? Quanto mais a idosa a população, maior a prevalência do zumbido. Mas o zumbido tem sido cada vez mais relatado nos jovens. Muito provavelmente pela exposição cada vez mais frequente que nós temos a ruído, né, no nosso dia a dia. O jovem tem usado muito fone de ouvido, né? Então essa exposição excessiva ali ao ruído do fone de ouvido é também um fator de risco para zumbido e é uma das causas de zumbido naquele paciente que ainda tem uma audiometria normal. Pedro, existe tratamento para o zumbido? Sim, existem várias opções de tratamento para zumbido, não existe um tratamento único. Agora, é importante a gente salientar quais são os objetivos do tratamento. Diminuir a intensidade, o incômodo e, consequentemente, o impacto na qualidade de vida do paciente. Não existe nenhuma intervenção que seja capaz de, em poucos dias, desaparecer totalmente com o zumbido. E, geralmente, o tratamento do zumbido ele não é único, né? São várias vertentes. Então, mudança no estilo de vida, a questão da alimentação, né? Evitar os estimulantes que pioram o zumbido, melhora do sono. Se o paciente tem zumbido com perda de audição, se é uma perda significativa, o uso do aparelho de audição, né, a reabilitação auditiva está sempre indicada, porque o paciente que tem zumbido, né, e uma perda de audição importante, durante o uso do aparelho auditivo, ele consegue ter uma percepção menor, menos intensa do seu zumbido, né, e manter a via auditiva, né, a parte do cérebro que recebe o estímulo sonoro, que interpreta os sons corretamente estimulada, isso é bem importante também. Tratar as comorbidades associadas, né? Então, além da insônia, estresse, né? Depressão, ansiedade, isso é importante também, porque tudo isso pode piorar o zumbido. Se o paciente tem alguma alteração metabólica que não está bem controlada, é importante também controlar, como, por exemplo, um diabetes não diagnosticado. E sim, existem algumas medicações que nós podemos tentar que podem ajudar a diminuir, né, a intensidade e, consequentemente, o incômodo do zumbido.
E você falou da questão do zumbido e perda de audição. Eu vou abordar outro assunto em relação à questão do uso do aparelho auditivo para o paciente idoso. Qual que é a importância? O idoso ele vai perdendo a audição, ele vai parando de se socializar. Então, ele olha para a televisão, ele entra numa roda da família, as pessoas conversam, às vezes ele fica assim, eu já percebi, tá. Então, ele para de interagir, né? Ele faz de conta que ele está escutando. O quanto isso prejudica não tratar a perda de audição? A perda de audição é uma deficiência ainda extremamente subdiagnosticada e muito frequente, né? A população está envelhecendo, né? Então a tendência é que a perda auditiva fique ainda cada vez mais comum e ainda a maioria dos pacientes que têm perda de audição ainda não tiveram esse diagnóstico. E aí, qual é a importância de se tratar, né, a perda auditiva? Como você bem falou, né, existem todas essas consequências da perda de audição não tratada, né? Então, isolamento social. Isso tem vários estudos na literatura mostrando que quem tem perda de audição não tratada, além de ter mais isolamento social, faz menos atividade física, fica mais sedentário, né? Tem menos estímulo cognitivo, né? Menos estímulo sensorial. Então, a perda de audição hoje já se sabe que ela é um dos fatores de risco potencialmente modificáveis para a demência. Olha só a importância disso, né? Então, uma perda de audição não tratada é um fator de risco para a demência, né? Então, e por quê, né? Por que a perda de audição pode levar à demência? Por esse conjunto de fatores. Pela privação sensorial, né? Então, estímulo sensorial a menos, por esses fatores associados, né, do isolamento social, da diminuição da atividade física e também por uma possível sobrecarga cognitiva. Aquele paciente que não escuta bem, assim como o paciente que também é cronicamente, que tem uma alteração crônica do equilíbrio, por exemplo, ele tem que estar o tempo todo gastando a sua atenção, gastou a sua energia para entender o que lhe é dito. Isso não é feito mais de uma forma automática, né? Como acontece com a maioria das pessoas. Então, essa pessoa, no final do dia, ela está extremamente cansada. Então, essa sobrecarga cognitiva também impacta nessa evolução, nesse risco aumentado de uma evolução para uma alteração cognitiva, né? Para uma demência, né? O Alzheimer é um dos exemplos, né? Mas não é o único tipo de demência. Então, é muito parecido com aquela sensação de, por exemplo, você passa um dia inteiro assistindo uma aula numa outra língua. Um dia inteiro assistindo aula em espanhol, um dia inteiro assistindo aula em inglês. No final do dia, você está muito mais cansado do que, por exemplo, assistindo uma aula na sua língua nativa, né? Então, quem tem perda de audição, ele tem que ter esse esforço adicional para compreender o que é dito o tempo inteiro, né? Então, isso deixa o paciente realmente sobrecarregado. E quando que é indicado iniciar o tratamento da perda de audição? Então, por exemplo, um paciente de 40 anos, ele fez uma audiometria e já mostrou que ele tem algum grau de perda de audição. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, não, eu não vou usar aparelho agora, deixa para eu ficar mais velho. E a gente percebe que quanto mais idoso o paciente, mais difícil é a adaptação desse paciente. Eu comparo muito o aparelho auditivo à questão do CPAP também. O paciente idoso é um paciente mais difícil de adaptação, ele tem mais resistência. E no aparelho auditivo também, porque muitas vezes o paciente vai no consultório, a família fala, não, ele deixou o aparelho em casa, não, ele não quer usar o aparelho, não, o aparelho incomoda. Então, quando que deve iniciar o tratamento? A adaptação do aparelho auditivo ela é um processo, né? Não é algo fácil. Então, quanto mais precoce, melhor. Que a partir do momento que o indivíduo ele ficou muitos anos sem escutar bem, né? Ele já tem vários outros problemas de saúde, ele já está muito idoso, como você bem falou, essa adaptação vai ser ainda mais difícil, ainda mais desafiadora. Então, é importante que a partir do momento que a perda de audição foi diagnosticada, né, isso já gera algum impacto na qualidade de vida, no dia a dia do paciente, ele deve começar o quanto antes o uso do aparelho auditivo. Porque é muito... Eu escutei uma analogia há alguns dias que eu achei muito interessante, né? Imagina uma estrada de terra numa fazenda. Se por algum motivo aquela estrada fica inutilizada ali por alguns anos, ela vai continuar lá, mas vai crescer mato. É mais ou menos isso que acontece com a via auditiva de quem
vai escutando menos, né? Então, a parte do cérebro que interpreta os sons, ela vai desaprendendo, né? Ela vai porque ela não está estimulada. Então, o paciente fica muito tempo com uma perda de audição. E aí, depois de muitos anos, vai tentar um aparelho auditivo, né? A capacidade de interpretação dos sons, né? Essa interpretação feita pelo sistema nervoso central, por mais que agora com o aparelho o estímulo sonoro chegue novamente ali, ela não vai acontecer com a mesma eficácia, né? Então, o uso precoce do aparelho mantém a parte do cérebro que interpreta os sons adequadamente estimulada. E isso é fundamental. E hoje os aparelhos estão mais modernos, né? Explica pra gente hoje essa diferença, o que ajuda hoje na adaptação do aparelho auditivo? Sim, primeiro que tem uma questão social mesmo, né? Por exemplo, quase todos nós usamos óculos, né? E isso até é visto como um artigo de moda, né? Algo que é bonito, né? Sem preconceitos, né? Sem preconceito nenhum, muito pelo contrário. Tem pessoas que se sentem mais charmosas usando óculos, né? Os aparelhos auditivos ficam muito discretos, né? Mas há um estigma, né? Eu não quero usar isso, vou me sentir velho, né? Então tem essa questão social, mas sim, como você falou, os aparelhos estão cada vez menores, cada vez mais discretos, até cada vez mais bonitos e mais modernos. Então hoje muitos aparelhos têm opção de conectividade, né? Então Bluetooth, por exemplo, né? Que o paciente pode conectar o aparelho diretamente no seu o seu aparelho auditivo diretamente no aplicativo do celular, pode conectar o som da televisão diretamente do aparelho auditivo, ele pode atender o telefone com o aparelho, né? Então ele funciona quase como um fone de ouvido. Os aparelhos eles têm diferentes programações para os diferentes ambientes, né? Então para ambiente silencioso, para ambiente ruidoso, né? Para quando ele precisa conversar com alguém e há muito ruído de fundo, que essa é uma das situações mais desafiadoras para quem tem perda auditiva, né? Conseguir compreender a fala, né? Manter uma conversação quando há muito ruído competitivo, muito ruído de fundo. E já existem esses diferentes programas que no aplicativo do celular o paciente pode mudar, né? Então ele mudou de um ambiente silencioso para um ambiente ruidoso, ele muda a programação. Então tudo isso faz com que ele consiga ter um ganho ainda maior com o uso das suas próteses auditivas. E hoje os aparelhos, eles incomodam menos nessa questão que às vezes o paciente falava assim, não, mas quando vem um ambiente de barulho, eu não consigo ficar com o aparelho, eu tenho que tirar, isso me incomoda. Sim, porque antes os aparelhos eles eram analógicos, né? Eles tinham uma programação fixa, né? Que precisava ser mudado ali na loja, na manutenção do aparelho. Então hoje os softwares têm evoluído muito, né? Então o aparelho auditivo ele consegue direcionar para onde o microfone do aparelho deve se direcionar, né? Para onde é o som ali para o qual ele deve se atentar mais. Tem essas diferenças de programação, então tudo isso deixa o uso do aparelho muito mais confortável e a chance do paciente ter um desconforto e ter uma adaptação e não conseguir se adaptar também diminui bastante. E quando ele vai dormir, ele deve tirar o aparelho? Sim, assim como os óculos, né? Tem que tirar para dormir e para tomar banho. Já existem aparelhos que são resistentes à água, né? Então, se por algum acidente o paciente chega a entrar ali por alguns segundos, por exemplo, no chuveiro, isso não vai danificá-lo, né? Mas para dormir e para tomar banho, ele precisa retirar os aparelhos. Pedro, explica pra gente o que é a doença de Meniere. Doença de Meniere é uma das causas de tontura recorrente, né? Então, aquilo que a gente falou logo no começo, né? Por isso que a gente não pode chamar toda a tontura de labirintite, né? Porque existem várias causas diferentes de tontura. Doença de Meniere é uma dessas causas. Felizmente, é uma condição até que não é muito comum, ela é rara, que o paciente tem crises fortes de tontura. Muitas vezes ele precisa ir para o pronto-socorro, porque é uma crise realmente incapacitante. E junto com essas crises de tontura, ele tem sintomas auditivos. Geralmente de um lado só, durante a crise ele tem uma queda importante da audição, que vem junto com uma sensação de pressão, de ouvido tampado e também com piora de zumbido. Ele sai da crise, há uma tendência de uma melhora mesmo que parcial desses sintomas auditivos. É mais comum em homens. Geralmente ela tem a primeira manifestação ali entre os 20 e os 40 anos de idade. Com o passar dos anos, esse paciente ele pode ter uma perda progressiva da audição e às vezes ele pode ter um acometimento na outra orelha também, mas na maioria das vezes o acometimento é apenas em uma das orelhas. É uma doença crônica? Sim, é uma doença crônica que tem
controle, né? O tratamento visa diminuir a intensidade e a frequência das crises de tontura e também diminuir a progressão da perda auditiva. E quais as causas? Existem causas para a doença de Meniere? Não, a doença de Meniere é o que a gente chama de idiopática, né? Não tem uma causa, parece haver fatores genéticos associados. Hoje em dia a gente já foram identificados alguns subtipos, alguns fenótipos da doença de Meniere. O mais comum é a doença de Meniere isolada, sem nenhum fator de risco identificável, mas também existe doença de Meniere associada a doenças autoimunes, existe doença de Meniere associada à enxaqueca, existe doença de Meniere familiar. Então, um indivíduo que ele já tem uma história importante familiar de vários outros indivíduos acometidos na sua família. Mas a maioria dos casos são idiopáticos. E existe relação entre algum distúrbio do sono e doença de Meniere? Então, no tratamento da doença de Meniere, como eu falei, a gente procura diminuir a frequência e intensidade das crises. A gente tem opção de medicamento e tem opção também de orientações, de mudança de estilo de vida. A alimentação, mais uma vez, hábitos saudáveis. E tem vários estudos mostrando que um possível fator de descompensação, então aquele paciente que já fez tudo isso, já mudou a alimentação, já está fazendo atividade física, por exemplo, já está fazendo um tratamento medicamentoso específico para o Meniere, mesmo em doses altas, e esse paciente continua ainda tendo crises frequentes. Nesses casos, uma das coisas que a gente tem que investigar é se ele não tem uma apneia do sono não tratada. Então, a apneia do sono não tratada é um possível fator de descompensação para esses pacientes com doença de Meniere. Pedro, em relação àquelas pessoas que deitam e tudo começa a rodar, no meio da noite acordam, então tá tudo rodando. O que pode ser? Sim, às vezes o paciente chega extremamente assustado, né? Porque imagina, né? Você está tendo uma noite tranquila de sono, de repente vira na cama, acorda com tudo rodando, muitas vezes com náusea. Isso realmente é uma situação muito desagradável e muito assustadora. Existe uma condição, né, mais uma causa específica de tontura, que a gente chama de VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Esse nome grande, complicado, mas é uma condição bastante frequente e relativamente simples. É a popular tontura dos cristais, né? Nós temos cristais de carbonato de cálcio dentro do nosso labirinto, né, que é a parte do ouvido responsável pelo equilíbrio, e às vezes esses cristais se soltam, saem do lugar. E quando eles estão fora do lugar, acontece uma tontura, uma sensação forte de tudo rodando, geralmente desencadeada por alguns movimentos específicos da cabeça. E os mais comuns são justamente deitar-se, levantar-se, virar-se na cama, levantar, olhar para cima para, por exemplo, pegar alguma coisa no armário, abaixar a cabeça para amarrar os sapatos, por exemplo. O paciente tem aquela sensação forte de tudo rodando. E isso, além de impactar muito, né, na qualidade de vida do paciente, o paciente fica com medo, né, de fazer as suas atividades, aumenta muito o risco de queda e piora muito a qualidade do sono também, porque o paciente sabe que quando quando eu estou aqui sentado, eu estou bem, mas se eu for me deitar e se eu dormindo, se eu me virar sem perceber, eu vou acordar com tudo rodando, com náusea, vomitando. Então, pode impactar muito na qualidade do sono também. E ela pode acontecer em qualquer idade? Sim, a VPPB é a causa mais comum, mais frequente de tonturas, tá? Isso englobando todas as faixas etárias, mas sim, ela é ainda mais frequente a partir dos 50, 60 anos. É mais comum em mulheres do que em homens, e o interessante da VPPB é que a gente não trata essa tontura com remédios, né? Então, no consultório a gente examina o paciente, faz um teste específico que a gente confirma o diagnóstico, né, da VPPB, dos cristais fora do lugar no labirinto, e a gente faz uma manobra com a cabeça do paciente para que esses cristais comecem a voltar para o lugar, e aí essa tontura desencadeada pelos movimentos vai melhorando. E ela é recorrente? Pode sim ser recorrente, né? O paciente que tem um episódio de VPPB, ele tem uma chance de até 30% de ter um novo episódio nos próximos 3 anos, então é algo significativo. Então tem pacientes que têm um único episódio na vida, isso já aconteceu comigo uma vez, felizmente até hoje foi um único episódio, mas muitos pacientes têm episódios ocasionais, né, não com muita frequência, e tem alguns poucos pacientes que são mais desafiadores, que têm recorrências muito frequentes.
Então, é importante, se a pessoa está apresentando esse quadro, para ele procurar o especialista, né? Que muitas vezes o paciente ele vai parar no pronto-socorro, ele recebe uma medicação, mas depois ele deixa passar. Aí vai tomando o remédio da farmácia, o que o farmacêutico passou, o vizinho, e acaba não tratando corretamente. Exatamente, isso é muito importante, né? O paciente que tem uma crise de tontura aguda, seja um episódio único, inicial, seja uma tontura recorrente, ele vai para o pronto-socorro, muitas vezes lá o que é feito é uma medicação sintomática para aliviar os sintomas, muitas vezes é feito até algum exame complementar, um exame de imagem que geralmente virá normal, mas isso não quer dizer que o paciente não tem nada. Né? Então é muito importante que se ele teve um episódio agudo, intenso, ou se ele tem tonturas recorrentes, que ele procure um médico especialista, né, para que seja estabelecida a causa específica, né, daquelas tonturas, né, porque a gente está falando aqui, as causas mais frequentes de tontura são as doenças do labirinto, que impactam na qualidade de vida, mas que felizmente não trazem riscos à saúde. Mas existem também diagnósticos diferenciais importantes, né? Então, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares também podem se manifestar com tontura e às vezes, um diagnóstico importante assim pode ser atrasado. Pedro, em relação aos fones de ouvido, então hoje é muito comum, né? Os jovens, o pessoal que trabalha, está sempre com fone de ouvido. O que pode trazer de prejuízo para a saúde auditiva? Bom, Fernando, então tudo em excesso realmente pode trazer alguma consequência, né, algum prejuízo. Então, sim, a gente tem visto hoje casos de perdas de audição inicial ou mesmo de zumbido em pacientes jovens, né, que geralmente não têm essa condição, e muito relacionada a essa exposição excessiva, né, ao ruído do fone de ouvido. Né? Então, o jovem ele acaba usando ali o fone no ambiente de trabalho, muitas vezes também de forma recreacional por muitas horas seguidas, né? E principalmente se usar com um volume, né, muito alto, isso pode causar perda de audição, zumbido, então tem que se tomar cuidado. Usar um fone de boa qualidade, não abusar do tempo de uso e não abusar do volume, né? Tem uma regra que a gente sempre passa para os pacientes, é nunca passar o volume da metade para cima, sempre usar ali dos 50% do volume para baixo e usar pelo menor tempo possível, né? Então, quem já usa o fone de ouvido, por exemplo, no ambiente de trabalho, evite usar fone de ouvido ali no momento de lazer. Tem a opção também dos fones com cancelamento de ruído, né? Essa é uma tecnologia aí dos fones mais novos e que é algo até, a princípio, interessante sim. Por quê? Quem usa o fone de ouvido em ambiente muito ruidoso, então, por exemplo, no transporte público, na academia, se já há um ruído grande do ambiente, a tendência é de aumentar ainda mais o volume ali do seu fone, né, da sua música, e isso aumenta a chance de causar uma lesão auditiva. Então, se há o cancelamento do ruído, mesmo nesses ambientes ruidosos, né, o indivíduo ele consegue usar o fone de ouvido com um volume um pouco mais baixo. Então, isso sim é uma tecnologia interessante, mas tudo tem que ser usado, claro, com parcimônia. Pedro, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que têm zumbido e acham que aquilo nunca vai ter uma solução, acaba levando a uma incapacidade, aumenta muito a questão da irritabilidade, o nervosismo. O que você poderia falar para essas pessoas que têm o zumbido? Bom, se você tem zumbido, isso está impactando na sua qualidade de vida, procure uma avaliação médica, né? Você precisa ser avaliado, a sua audição precisa ser avaliada para que a possível causa do zumbido seja identificada e, se possível, tratada, né? Então, é importante lembrar que o zumbido, a gente pode conseguir uma diminuição da intensidade, do incômodo que ele causa no seu dia a dia. E é importante também identificar os fatores potencializadores, né, que vão piorando o zumbido, né, e muitas vezes o paciente ele não se dá conta de algum desses fatores. Então, correções em hábitos diários, né, correções alimentares, né, isso pode ser identificado durante a consulta. O paciente pode ser, então, tratado de uma forma mais adequada. E é importante também lembrar que quem tem zumbido tem que tomar cuidado com promessas, né, com milagres, né? Não existe nenhum tratamento milagroso que vá fazer com que o zumbido desapareça em poucas horas, em poucos dias. Zumbido não causa Alzheimer, tá? A gente tem visto muita propaganda enganosa na internet fazendo essa associação, isso não é verdade. Uma perda de audição importante não tratada ao longo dos anos é sim um fator de risco para
para alteração da cognição, para demência. Mas o zumbido por si só ele não é fator de risco para Alzheimer. Então, cuidado com essas propagandas enganosas, né? E o ideal é que você procure uma avaliação médica para que seu caso seja adequadamente diagnosticado e tratado. Dr. Pedro Ivo Machado, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Sono e Saúde. Fernanda, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa, é muito importante a gente trazer esses temas tão importantes, né, e tão frequentes para a população. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.